Boa tarde a todos. Vamos lá, mais um estudozinho aqui pra gente de Bob Voma. Então vamos continuar aqui o resumo do livro, tá? Vou tentar acelerar um pouco mais aí, pessoal, tentar gravar pelo menos uma vez por semana para vocês. Aí vai ter bastante conteúdo no canal agora a partir de setembro, tá? Vou focar bem no canal aqui fim de ano. Então a gente vai gerar bastante conteúdo para vocês aí, espero que vocês gostem, tá? Então, continuando do que a gente estava falando, agora a gente vai começar a prática da leitura, como o Bob Voma fala, tá? Então vou botar aqui no cantinho aqui embaixo e vamos continuar aqui o nosso trabalho, tá, pessoal? Então, deixa eu só abrir aqui as minhas anotações para vocês. Eu espero que vocês estejam vendo na tela. Então vamos lá. Só para vocês entenderem, eu vou deixar estático nesse gráfico que está aí agora, mas porque depois vai ter algumas anotações aqui depois para vocês. Vocês vão poder ver que tem anotações aqui depois que eu vou passar para vocês como. Eu depois, futuramente, vou disponibilizar essa apresentação para vocês e vocês vão ter essas anotações para olhar depois, né, toda essa parte de leitura. Então eu vou explicar para vocês com o Point to Fix, né, vou acompanhando aqui para não esquecer nada através de umas anotações que eu tenho, do resumo que eu fiz. E futuramente, quando terminar, eu vou passar para vocês essas anotações todas e vocês vão poder acompanhar aí, ler, reler, quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, vamos lá. Nesse gráfico, a gente vai começar a observar, principalmente nesse gráfico, a questão de pressão dupla, tá? E como funciona um processo de acumulação. Então, a gente vai olhar ponto a ponto esse gráfico para ver como que forma essa questão de acumulação e essa questão de pressão dupla, tá? É bem simples, então cada exemplo que ele for dar eu vou gravar um vídeo, então vão ser vários vídeos dessa prática, né? Então desse gráfico vai ser um, do próximo gráfico do livro vai ser outro vídeo até a gente chegar na parte de stops, a parte prática de leitura e tudo mais e tal. A gente está aí mais ou menos chegando aí nos 20% do livro aí, tá? Então vai ser bem demorado aí esse livro, como eu falei desde o começo. Então vamos lá. O que a gente pode ver? Então a gente tem, deixa eu botar aqui, startar aqui meu rabiscadorzinho. Então a gente tem aqui, vamos começar. O pregão, como a gente falou antes, você tem que contar pelo menos o que você está vendo aqui, você vai conseguir ver pelo menos essa quantidade de barras aí. A gente fala aí aproximadamente de 7 horas de pregão em barras de 5 minutos, tá? Então você vê que aqui o total você vai ver das 7 às 14 mais ou menos, tá? Então aqui, lógico, né, quando for 7 horas, que vai estar a barra formando aqui nesse canto direito, a barra ela vai estar formando aqui, você vai estar vendo todo esse histórico para trás de 7 horas, né? Então, ó, o gráfico vai andando, ele não é estático. Então, beleza. Então, o pregão abriu, tá? Então, a gente vê que o pregão abriu, 7 horas aqui, né? Então, o pregão abriu e ele começou a fazer um movimento, né? E os ursos começam a atacar para tentar jogar os preços para baixo. E aqui no candle 1, que é a primeira marcação dele, a gente começa a identificar que ele tenta romper a média, né? Então ele tenta romper essa média e você tem uma defesa que faz esse rabinho para baixo, faz um martelo, que é um primeiro sinal de que a gente pode ter um movimento altista, tá? Então é um primeiro sinal, ainda não tem movimento nenhum aí, tá? Aí o preço volta para a média, então o preço volta para a média e fica brigando aqui na região da média. E você vê que você tem aqui essa LTB, né? Que fica carregando, que os preços ficam presos aqui abaixo dessa LTB e começa a fazer essa pressão aqui nesse movimento. Então a gente vê que no candle 2, né, a gente consegue traçar essa LTB e a gente vê que os ursos estão defendendo aonde? Aqui. Então os touros tentam romper a LTB no 2 e os ursos defendem no 2. Então a gente tem uma pressão dos compradores não deixando cair e dos vendedores não deixando subir, tá? Então aí a gente tem um primeiro ponto de alta e um segundo ponto de baixa. Então a gente tem uma briga nesse movimento, né? Então é importante a gente sempre tentar plotar essas linhas LTA, LTB, tá? Porque isso vai mostrar pontos importantes para a gente dessas pressões para a gente trabalhar, tá? Então porque a gente vai trabalhar barra, a gente não vai trabalhar a quebra da linha, a gente vai trabalhar a barra, mas a linha dá para a gente uma ideia de que está rolando uma pressão ali e que a gente pode ter um movimento interessante ali. Tá? Então vamos lá, continuando, né? Então no 2 a gente teve uma defesa dos ursos e no 1 a gente teve uma defesa dos touros. Então beleza, no candle 3
é a primeira coisa que a gente vai ver, que é a típica situação de pressão dupla, tá? Então a barra 3 ela abre, os touros, né? Então a barra 3 ela abre, os touros tentam jogar para baixo, os ursos tentam jogar para baixo, desculpa, é defendido pelos touros e ela fecha, rompendo essa região anterior aqui de briga, rompendo essa LTB e essa região de briga anterior, tá? Então esse é um caso de pressão dupla, tá? Então o que acontece? Nesse ponto, quando a barra fecha desse jeito, o cara que vendeu nessa barra, os ursos que venderam nessa barra, na barra 2, ou tentaram jogar aqui nesse ponto para trás, ele vai desistir do trade. Ele fala, não, ela não vai andar para o meu lado. Então o que o cara vai fazer? O cara vai estopar. Então o cara vai vir e vai estopar aqui. Então quando ele estopar, ele vai gerar uma pressão de compra de quem está estopando e já tem o pessoal que está comprando aqui porque acha que o preço vai para cima, tá? Então aí a gente tem uma pressão dupla e a gente tem uma agressão no preço na ponta de compra das duas pontas, de quem está vendido e de quem está comprado. Isso faz com que o trade ande e a gente consiga fazer uma operação. Mais para frente, pessoal, a gente vai falar de entrada, stop e tudo mais. É só leitura de pressão dupla hoje, tá? Então vamos lá. Aí a gente tem aqui a questão do candle 4. Então aqui no candle 4, quando ele marca esse topo, a gente começa a ver que os ursos começam a agredir, que são esses pavis aqui para cima. Então os ursos começam a agredir e começam a jogar para baixo de novo, tá? Então aqui já começa a ter uma agressão, né? Então começa a ter uma resistência, tá? Então basicamente a gente vai acompanhar. Então aqui, ó, tem uma outra LTB, tá? Então a gente tem uma LTB aí de baixa aqui de novo. Então os ursos começaram a jogar para baixo, não tem pressão dupla nenhuma aqui, não tem movimento de pressão dupla, está longe das médias, não tem o que fazer aqui. Então você deixa o preço voltou, voltou, tá? Então aí a gente tem que confirmar aonde que vai terminar esse pullback para ver se vai ter um movimento de pressão dupla de novo ou não. Então como que a gente vai fazer isso? Qual a leitura que a gente vai fazer disso? Então vamos lá, tá? Deixa eu passar aqui. Então, a gente vai verificar nessa caixinha, nesse retângulo aí que tem entre 5, 6 e 7, tá? Que a gente tem que desenhar essas caixinhas para poder a gente identificar as regiões de briga, as zonas de briga. Porque o que importa pra gente não é esse paliteiro aqui dentro. O que importa pra gente é essa região aqui. Porque aqui, ó, que eles estão defendendo. Então, eles estão defendendo essa mínima e essa máxima. O que acontece aqui no meio, pra mim, não importa. Tá? Porque eu quero saber como que ele vai romper essa mínima ou essa máxima. Isso que é importante, tá? Então, a gente tem aqui o candle 5, 6 e 7. Então, por exemplo, no candle 7, quando ele vem fazer esse candle 7, a gente vê que tem uma LTB, tá? Então, o que acontece? Ele força uma falsa mínima, ele tenta vir fazer uma mínima aqui embaixo, não consegue e vai de novo tentar romper a máxima. Não consegue e fecha no meio. Então ele faz aqui um spinning, né? Um spinning bottom, no caso seria. Não seria bottom porque não é um fundo, mas é um spinning, né? Um dojizinho aqui, né? Então ele faz um doji. Então o que acontece? Como aqui a gente está próximo, né? Desculpa. Né? Então como a gente está próximo dessa LTB, a gente começa a rolar uma zona de pressão aqui para tentar jogar para cima de novo. Tá? Então a gente tem, dentro dessa caixa, a gente tem a média, a gente tem a LTB e a máxima dessa caixa, tudo para romper para cima, tá? Então esse rompimento, ele pode ser mais fácil de ocorrer porque a gente tem essa região de pressão. Então isso pode ser mais tranquilo da gente fazer esse movimento do que a gente pegar um movimento, por exemplo, aqui nessa região, onde a gente não tem uma briga numa região de preço, tá? Que é importante a gente verificar, tá? Então, após aqui o 7, então ele faz essa abertura aqui nessa setinha, né? Então, aqui nesse candlezinho da seta aqui, ó, ele já abre acima da LTB e já puxa. Quando ele puxa, os que estão vendidos nesses candles aqui, ó, que estão defendendo essa região, já começa a zerar aqui. Então, você começa a gerar um processo de pressão dupla de compra de novo, nesse caso. Então, você vai ter um processo de pressão dupla de novo, lá jogando para o candle 8, lá em cima, para fazer um topo mais alto que o topo anterior. Tá? Já afastou das médias. Aqui a gente até poderia ter uma caixinha aqui, poderia trabalhar esses candles aqui, a gente tem uma defesa, né, de topo e fundo. Então quando ele vem trabalhar esse fundo, mas aqui a gente tem uma média muito colado, ó, que está fora da caixinha. Então não é um momento bom para a gente trabalhar. Então por isso que aqui ele não comenta nessa questão, tá? Então aqui a gente pensar nesse novo pullback de 8 a 10 aqui, você vê que ele fez uma puxada e faz um novo pullback de 8 a 10, tá? Então a gente forma um topo duplo. Então a gente tem aqui, ó, um topo duplo,
um topo duplo, tá? Onde ele vem perder esse topo duplo, mas está perto das médias, você não vai fazer nada, e ele vem fazer um fundo aqui em 10, tá? Então, o candle 9, ele fecha abaixo dessa zona aqui do topo duplo e ativa esse movimento e ganha esse movimento para essa pressão de queda, que vai achar suporte só aqui na região do 10, tá? Então, na região do candle 10 é onde os touros começam a retomar a pressão de compra. Então, ele toma a pressão de compra aqui. Aqui no 11 a gente vê que começa aqui nessa região os ursos defenderem, joga para baixo, os touros vêm aqui e começam a agredir na compra, tá? E quando vem aqui no 13, que a gente vê que começa a chegar para fazer uma defesa, os ursos tentarem defender o preço aqui de novo, a média ela já entrou para dentro, ó, dessa região de preço. Então ela já vai começar a pressionar para um dos lados, para ele ter um escape para um dos lados. Então onde seria esse escape? Como que a gente vai ler, né? Então, o que muita gente faz né, é ficar esperando essas regiões, esperar formar uma região de briga e ver para que lado que ele vai romper e a forma que ele vai romper, que é o que o Bobovama fala, como que ele vai romper essa região e como que a gente vai operar essa região, tá? Então, no candle 10, ele começa a entrar pressão de compra. No candle 11, você tem uma defesa dos ursos aqui para que o preço não suba. Então, ele já gerou essa região de preço. Aí você vê que no 12, ele tenta defender de novo. A gente vai ver isso. No 13, ele já começa a iniciar um novo movimento de pressão dupla para romper para cima, tá? Então, tem muita gente que faz o quê? Quando percebe esse movimento, quando ele vai romper a média aqui, já está botando compra aqui. O cara que é mais agressivo já está botando compra aqui, tá? Então, isso é bem interessante. Então, quando os preços formam, então assim, você teve uma tentativa de fazer a mínima. Na segunda tentativa de fazer a mínima, tem gente que já compra ali. Por quê? Já sabe que se ele falhar aquela mínima, ele vai testar a máxima e vai tentar romper a máxima. Então é isso que a gente está falando. Tem gente mais agressivo que faz essa falsa mínima. Então quando faz essa falsa mínima, o cara já entra contra. É o cara mais agressivo, tá? Então os preços ficam brigando dentro dessa região. Os preços ficam brigando aqui dentro dessa região para saber para onde vai. Então, quando ele testa em cima, os ursos bate, quando testa embaixo, o touro bate, quando testa em cima, o urso bate, ele fica ganhando pressão de compra, pressão de venda, pressão de compra, pressão de venda, até isso ter uma fuga, uma tensão pré-fuga. Então, ele vai fazer uma build-up, que ele chama, né? Que é uma tensão para fugir desse range. Então, quanto menorzinho for esse range, quanto menor for afinando isso, e a gente pode até, que ele não coloca aqui, mas você tem até uma LTBzinha aqui, ó, que ele tenta romper. Então tem gente que aqui nesse rompimento dessa LTB já está botando compra aqui. Tem gente que vem comprar aqui, por exemplo. Tem gente que vem comprar no teste aqui, que ele chama de teste de topo, que é o selling top, que a gente vai ver mais para frente. Então você tem várias formas de entrar nessa fuga, tá? Então em algum ponto você vai ter essa fuga. Então onde que é essa fuga? Por que essa fuga ocorre? Ocorre porque a gente está tendo uma briga de compradores e vendedores dentro de uma região que mais cedo ou mais tarde um deles vai ceder. Quando esse ceder, aqui no caso, quando os vendedores cedem, o candle abre, você vê que ele já abre acima da média, tenta perder a média, tenta vir para baixo da média, os touros já batem aqui com muita força e joga para fora da região de preço. Quando joga para fora da região de preço, é o stop de quem está vendido aqui. Então o cara entra comprando para estopar, mais a posição de quem está querendo comprar, mais o mercado que vem atrás. Você tem uma pressão dupla aqui, você tem um movimento forte de alta, tá? Então a leitura de pressão é isso, é regiões de preço onde você está vendo que o urso bate, o touro bate, o urso bate, o touro bate, o urso bate, o touro bate, e fica nessa briga, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, que não sai daí. É nessa tensão que a gente tem que procurar qual vai ser o movimento que ele vai escapar com pressão. E é dessa forma que a gente vai tentar ler os gráficos para interpretar isso. Mais para frente eu vou começar a interpretar também para vocês com índice e tudo mais, para a gente olhar até no índice brasileiro, sem ser Forex, para a gente ver esses movimentos de pressão, tá? Então, para a gente finalizar, a gente consegue ver que dentro do candle 10 ou candle 13, né, o candle 10 é o primeiro que tenta romper, né, tenta fazer um pullback maior, mais agressivo, e no 10 tem a primeira defesa dos touros, né?
Então, no 12, a gente tenta fazer uma segunda defesa, onde ele faz uma falsa mínima. Ele tenta fazer uma mínima aqui no 12. Se você vê que o 12, ele chega a dar uma violadinha para fazer uma mínima, por exemplo, e não consegue fazer uma mínima. Então, aí os touros batem e começam a jogar para cima. No 13, os ursos tentam vir trazer uma nova mínima, mas já a força é tão baixa de que os touros já conseguem jogar para testar a máxima de novo. Então, os ursos não conseguem, quando eles defendem aqui, quando eles defendem essa máxima, o candle ainda fecha positivo e já abre puxando. Então, isso significa que os vendedores, os ursos, já não têm mais força para bater aí no mercado. Tá? Então, com isso, você começa a ver que o mercado começa a tender para ser compra, tender para ser venda. Quando você começa a identificar que quando bate numa região de preço, o vendedor ou o comprador já não tem mais ímpeto de defender. Que na primeira vez que bate, ó, você chega em 11, na primeira vez que tenta romper aqui, ó a porrada que dá para baixo. Na segunda vez que tenta essa região, já não teve esse ímpeto. Tentou se defender, mas não teve o ímpeto. Então o mercado começa a virar comprador nesse ponto, tá? Então, quando você tem uma demora muito grande para romper essa congestão, isso vai dando mais força, mais força, mais força. Então, se você tem, por exemplo, você olha às vezes o gráfico, você tem uma congestão curtinha, que ele está lá horas e horas e horas fazendo assim, ó. Quando você tiver uma média, quando você tiver um movimento passando aqui, um candle com volume, alguma coisa rompendo, aqui vai ter uma pressão muito forte, porque todo mundo que vendeu na máxima daquela congestão, tentando trabalhar dentro daquele range, vai ter que estopar ali, porque sabe que dali para cima o preço vai ganhar momento e vai andar rápido, vai fazer essas pernas fortes de alta, né? Então vai fazer essas pernas fortes de alta aqui, ó. Então vai fazer esse movimento, vai fazer esse movimento, vai fazer esse movimento. Então o cara que está vendido aqui, ele sabe que se isso aqui romper, vai embora. Como o cara que está comprado aqui, sabe que se isso aqui romper para baixo, vem embora para baixo. Então por isso que gera pressão dupla, tá? Então a gente começa a juntar todos esses fatores prévios que a gente está vendo aqui, antes de fazer o rompimento, como uma falsa mínima, aqui no caso de 12, tentou fazer uma mínima, não conseguiu, então significa que ele vai lá tentar fazer uma máxima, tá? O 13 mostrando que ele vem fazer uma briga, mas ele não perde, por exemplo, a região dos 50% desse range aqui, ó. Então você vê que esse range, a região dos 50%, se você fosse traçar uma linha, ia ser aqui, ó. Então aqui ele já briga para fechar acima dos 50% do range. Então se ele está acima dos 50%, a chance de romper é para cima. Se ele vem brigar na parte de baixo, a chance de romper para baixo é maior, porque ele está brigando na parte de baixo, tá? Então é isso que essa leitura que a gente tem que fazer. Então gera uma pressão dupla e gera um rompimento muito bom, que é esse rompimento aqui, que vai do 13 ao 14, tá? Então gera esse rompimento, que é um rompimento muito bom. Então, esse tipo de leitura a gente tem que estar olhando na tela, porque a gente tem que estar olhando, não adianta você chegar agora com o gráfico aberto no final do dia e querer operar com a congestão que está acontecendo há uma hora e você não viu o que aconteceu. Para você entender que a hora que bate no topo, os vendedores batem com força, a hora que vai no topo, o vendedor bate com força, a hora que vai no topo, o vendedor bate com força. Na quarta vez que vai no topo da congestão, você vê que ele fica brigando ali, mas os vendedores já não tem mais força, não tem mais força, não tem mais força, não tem mais força. Aí de repente, a hora que abre outro candle, ele rompe. Por quê? O mercado percebe que os vendedores ou os compradores, dependendo do caso, não tem mais força e fala, agora é a hora que eu vou romper. Então agora eu vou enfiar mercado aqui e vou fazer o rompimento. O cara que já não tem mais força, vê que não consegue mais segurar, estopa. A hora que ele estopa, o mercado anda. Tá? Então é essa leitura que a gente vai fazer dos 5 minutos, que a gente vai começar a ler gráfico a gráfico. Tá? Então, por hoje eu vou parar por aqui para não ficar muito extenso o vídeo, já tenho aí aproximadamente 20 minutos para não ficar cansativo. Eu vou ver se eu gravo mais um essa semana e mais um semana que vem, para a gente já começar a semana que vem entrar na parte dos stops, ou de posicionamento de stop da operação, posicionamento para a gente entrar, quais são os setups que a gente vai trabalhar. Então, a partir daqui a gente vai começar a leitura mesmo, vai ficar bem bacana para vocês entenderem essa região aí de acúmulo de pressão, teste de teto, número redondo, toda essa parte aí a gente vai conversar bastante sobre isso e vai ser bem interessante, tá ok, pessoal? Então não vamos esquecer aí, dá uma curtidinha no vídeo aí, vamos curtir o vídeo, vamos compartilhar aí com o pessoal, tá? Quem tiver alguma dúvida, quiser tirar dúvida comigo,
Tem um canal do Telegram aí, então um canal, na verdade não é canal, é um grupo do Telegram pra gente conversar, bater papo, tirar dúvida, falar de mercado. Cara, não tem nada assim, é livre, vocês podem conversar o que vocês quiserem, só não fazer propaganda de nada lá, tá? Porque eu também não faço propaganda de nada lá. Então só não fazer propaganda e bater papo lá com o pessoal. Já tem lá mais de 150 pessoas, 130 pessoas lá. A gente vira e mexe, tira dúvida de um do outro lá. É bem interessante, vale a pena aí, tá, pessoal? Agradeço aí a atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também no chat aqui que eu respondo para vocês, tá? Só deixar aí nos comentários que eu respondo. Se precisar gravar outro vídeo, a gente grava para tirar alguma dúvida também, não tem problema. Tá ok, pessoal? Valeu a atenção de todos mais uma vez e até a próxima.